Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. E antes de tudo, eu já peço a você, curte aí logo de cara o vídeo, senão você esquece. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você é inscrito ao canal, compartilhe. Estou ajeitando aqui o microfone. Estamos vivendo tempos de dores, né? Tempos de dores. A dor e o sofrimento são temas da filosofia, são temas da teologia, são temas da psicologia, da psicanálise, são temas da vida, da nossa vida e principalmente da humanidade. Porque ainda que exista dor nos nossos animais, ainda que se espelhe dores na natureza, não existe o conceito da razão, do conceito do elemento do sofrimento no aspecto da razão que faz nós nos perguntarmos por que sofremos. Esse livro aqui, do C.S. Lewis, O Problema da Dor, foi escrito em 1940 e ele iniciou de uma forma bastante interessante. Lewis não queria que o seu nome fosse ligado à obra propriamente dita, porque ele achava que o assunto, o problema da dor ou o problema do sofrimento, a editora Vida, ela escreve, com o professor Alípio Neto, na sua tradução, ele coloca como o problema do sofrimento. Gosto muito desse tema. Mas o problema da dor, que aqui está pela HarperCollins, você tem pela editora Vida, problema do sofrimento. Na HarperCollins, a partir do professor Francisco Nunes, você tem o problema da dor. Esse livro foi escrito em 1940 e ele se inicia logo de cara assim, olha a questão. Quando o senhor Ashley Sampson, que ele era um editor, tá? E um dos primeiros que publicou obras do Lewis, o Ashley Sampson me sugeriu escrever esse livro. Eu lhe pedi que me permitisse escrevê-lo anonimamente, pois se eu fosse dizer o que eu de fato penso sobre a dor, eu seria forçado a fazer declarações de tal força aparente que se tornariam ridículas caso alguém soubesse que as fez. A defesa do Lewis é que ele não escreveria esse texto tendo por si só uma perspectiva teológica, ou mesmo uma perspectiva filosófica. A perspectiva que Lewis vai trabalhar aqui é confessar claramente que ele se sentia extremamente pequeno para descrever tal obra, né? Ele coloca aqui: só ri das cicatrizes, quem ferida nunca sofreu no corpo. A ideia de que falar e trabalhar o conceito da dor para Lewis era trabalhar o conceito que está superior até a nós mesmos como analistas nesse processo sistemático da vida, né? E ele está escrevendo esse livro do Magdalen College, ainda em 1940. Isso é tão fato que 21 anos depois surge essa obra aqui, Anatomia de um Luto, quando a sua esposa Joy Weidman falece. Eu já falei várias vezes sobre essa questão, e ele deixa um texto declarando exatamente toda a impotência que ele teve ante uma das maiores dores que ele já passou. Ele escreve o seguinte: você sabe, querida, quando levou consigo, quando foi embora, o quanto levou consigo quando foi embora? Você me despojou até mesmo do meu passado e até mesmo das coisas que nunca compartilhamos. Eu estava errado em dizer que o cotó do braço estava se recuperando da dor da amputação. Eu me enganei, pois há tantas maneiras de me machucar
que as descubro apenas por uma, que é a própria falta da Joy. O C.S. Lewis foi claramente alguém que passou por muitas questões relacionadas à dor, né? Não só a questão da Joy. Ele, no início do decurso de vida dele, na Primeira Guerra Mundial, ele faz uma promessa junto a um amigo em que aquele que morresse teria por paz saber que o outro, caso não estivesse morto, óbvio, ele pudesse adotar a família do morto. E o Lewis fez isso. Então, a obra O Problema da Dor, ela parte de alguns elementos claros e segundo uma pergunta direta. O Lewis, ele vai perder pessoas importantíssimas. Vamos colocar aí a sua mãe, a próprio afastamento do irmão dele, Warren Lewis, que era mais velho que ele. Quando foi para o colégio, ele teve que ficar sozinho. A morte do Pat Moore, que acabei de falar agora com vocês, e a morte da Joy Davidman, sua esposa. De alguma forma, a pergunta central se dá numa teodiceia. E essa teodiceia que Lewis vai trabalhar, ela está sobre uma identidade de defesa da pessoa de Deus, ou da existência de um Deus bom e um Deus onipotente, um Deus que é criador e é criador da perfeição das coisas, mas que por vezes ele é acusado de não ser perfeito e quem sabe não ser bom pelo simples fato de existir a maldade e o sofrimento no mundo. Então, a questão inicial é: se Deus fosse bom, ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes, correto? Sim. E se ele fosse todo-poderoso, seria capaz de fazer o que quisesse, correto? Sim, também sim. Mas as criaturas não são felizes, portanto Deus falta-lhe bondade e poder. Olha só que grande questão que sobressai a todos os assuntos na teologia, que até hoje acontece, mesmo no populacho. Deus vai ter que fazer um trabalho muito grande com relação a isso. Há um diálogo interessante de Lewis com alguns livros, pelo menos eu vejo assim. Esse aqui, do John Milton, Paraíso Perdido. Um outro que eu indico como conversa, a Divina Comédia, do Dante Alighieri. E por fim, 2 livros do Santo Agostinho, Confissões de Santo Agostinho, no seu texto integral, e também Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio. Uma proposta inicial da obra é tentar entender o seguinte: qual a origem do sofrimento? De cara, você tem a demonstração do Lewis numa máxima de São Tomás de Aquino, que me parece o prólogo de tudo aquilo que ele vai tentar construir no que tange à onipotência. Então, na sua Suma Teológica, na questão 25 do artigo 4º, Tomás de Aquino escreve o seguinte: o poder de Deus, e aí tem um espaço, não abrange o que implica contradição. A ideia de Lewis, então, inicialmente, a partir do ser de Deus, é que o ser de Deus, ele é onipotente, mas a sua onipotência nunca lhe deixará sobre uma ordem de contradição. Ele nunca fará aquilo que ele não disse que faria e nunca deixará de fazer aquilo que ele disse que faria. Ora, a partir daí, você tem alguns elementos que vão ser criados, né? Ele vai discutir a natureza do sofrimento como se relacionasse com a humanidade. Como esse sofrimento atinge a humanidade. Vai argumentar que o sofrimento é uma consequência do livre-arbítrio. E aí é interessante colocar algumas coisas aqui para você. A ideia do C.S. Lewis, ele tem uma origem anglicana e uma relação com o catolicismo. Então a tendência do Lewis é uma tendência do que a gente chama de uma tendência arminiana ou pelagiana, dependendo do período. Pelágio no período de Agostinho, Armínio no período de Calvino, no período da Reforma Protestante, já no século XVI. Ora, quais são as duas contradições? Uma está muito ligada à ideia da eleição, do chamado eficaz de Deus, em que os seus serão chamados
os eleitos serão chamados. E nesses está, em detrimento de toda a raça humana, nestes aqui está efetivamente o que? Está a graça da relação de Deus com essas pessoas, inclusive o fator da salvação. Deus salva os seus. E a predestinação, que é uma proposta doutrinária da Reforma, ela está aliada a algo também que Lutero tinha um certo desconforto. Lewis tinha um certo desconforto, que é a questão da queda e da total depravação do homem depravado, sem a possibilidade alguma de fazer boas escolhas, porque em si mesmo estava todo o mal da queda e toda a maldição, diria assim, sobre este assunto. Por outro lado, ele vai estar aí sobre uma questão do livre-arbítrio, que tem alguma coisa ali já do próprio Agostinho, que entendia que na criação, a criação de Deus, o homem era bom, e que muito mais do que nós nos preocuparmos com o mal, a grande preocupação nesse processo todo seria a ausência do bem, os elementos da ausência do bem. Só que o homem, depois da queda, ele é movido pela volição, pela vontade, e é caracterizado a este homem, neste processo de ausência do bem, tudo aquilo que há de ruim. Então, os debates negativos, as brigas, as guerras, a luxúria, a traição, o egoísmo, todos eles são resultados de uma escolha humana. Sendo assim, não dá para imputar a culpa em Deus por nós sofremos. Sofremos porque nós somos construidores de caminhos de sofrimento. Então, quando o Agostinho vai falar no livro Livre-Arbítrio sobre esse assunto, Agostinho vai então admitir isso, que o homem é perfeito nessa própria perfeição, como criatura maior da criação, do trabalho divino do Gênesis em cima das perspectivas cristãs da origem de todas as coisas. O homem é tão perfeito que ele perfeitamente pode ter opções de escolha. E sendo assim, depois da queda, ele escolhe o pior. O sofrimento, então, como disse, é a consequência do mal a partir de um elemento do livre-arbítrio. Nesse sentido, como resposta total, o sofrimento é consequência de um mal. Qual é o mal? O mal sugerido pelo livre-arbítrio a partir das nossas escolhas ruins. Deus, então, ele vai estabelecer leis fixas, completas e boas no que se tange à criação de todas as coisas. Todas as coisas de Deus são perfeitas. E uma dessas leis que ele sugere na criação é justamente a nossa capacidade de escolha. Então, o homem que escolher errado, ele vai também aferir resultados de outras leis. Por exemplo, a lei da gravidade. Quando ele fala de que Deus não é um serviçal da humanidade e não se obriga a fazer com que as árvores sejam de borrachas para que evite os acidentes. E que se Deus fizesse tudo o que quiséssemos com relação a eliminar a relação do mal para conosco e nos dar só consolo e conforto, este Deus jamais seria um Deus onipotente, e sim um servidor das vontades humanas, nem todas elas, ou quase todas elas, ruins. O livre-arbítrio, então, não vai consistir na possibilidade da escolha entre um número infinito de alternativas. O livre-arbítrio, ele está ligado à decisão diante de um número limitado de alternativas humanas existentes. Nossa liberdade, assim ele diz, é apenas uma liberdade de reação, melhor ou pior, e é por conta disso que nós sofremos os resultados do mal. Esse ponto está muito ligado à origem do sofrimento. Esta origem, ela não é uma origem perpetrada, comandada, definida, decidida por Deus, e sim um resultado das relações humanas e da nossa essência pecaminosa. Esse é o ponto maior. Deus não se utiliza da lástima para poder se fazer Deus. Ele se utiliza da lástima para, de uma forma maravilhosa, poder resgatar a humanidade. E aí vem o segundo ponto, que é o propósito do sofrimento. Esse processo é muito interessante,
É aqui que você tem, na página 122, a grande frase, uma frase que aí vira e mexe, é falada e decantada por tantos, e você vai achar isso aí direto na internet, uma hora, toda hora, você vai ver o seguinte: Deus nos sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Ele sussurra, ele fala baixo quando você tem prazer. Depois ele fala em nossa consciência, mas ele grita em nossas dores. Então as dores nos fazem mexer. Esse é o seu megafone para despertar um mundo surdo. O homem mau e feliz é um homem sem a menor suspeita de que suas ações não respondem e que não estão de acordo com as leis do universo. Se as leis do universo são construídas a partir de Deus e elas são perfeitas, um homem não tem percepção da perfeição dessa criação e não consegue contribuir no entendimento da existência de um Deus se não passar pelo mal. Esse processo que Lewis vai caracterizar como uma sineta e um megafone de Deus para um alerta à humanidade é um aspecto voltado ao amor de Deus pela humanidade. Essa é uma estrutura meio que paradoxal, mas que ela é importantíssima. E aí sim, esses elementos todos demonstram o projeto de amor de Deus. Eu tenho um livro de Santa Teresa d'Ávila, que para mim é uma das histórias mais bonitas da cristandade, onde lhe é perguntada sobre o que é o amor, ou como o exercício do amor pode conjugar resultados positivos e como isso pode determinar a comunidade chamada igreja. Ela diz: olha, ames e terá uma comunidade. Exercício de amor mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, ames e terás uma comunidade. Nesse ponto, nessa óptica, nessa forma, Lewis vai refletir mesmo sobre como a fé cristã pode ser uma plataforma para abordar bem aquilo que a razão humana não compreende completamente sobre a ideia do sofrimento. Nesse sentido, a figura de Jesus Cristo é como o sofrimento de Deus na cruz. E é por meio do sofrimento, elementar sofrimento, que se torna um modelo de amor para entender o sofrimento, aí sim, do homem. Um Deus que sofre para dar saída ao sofrimento da humanidade. Pois mesmo Deus faz cada alma com uma peculiaridade inigualável. Há uma diversidade na criação da própria humanidade. Então, os comportamentos de toda uma humanidade, ainda que tenha o geral do mal, eles terão suas individualidades de erro. Então, o fato de que nós, ao negarmos o compartilhamento daquilo que Deus nos deu, é um crime se nós não pudermos trabalhar o que Deus nos deu e de uma forma individual e completamente total a gente possa gerar como doação aos outros. Doar-se um ao outro é um espectro importante no elemento de sofremos por isso, mas ajudamos a outros sofrerem menos e somos espelhos da ideia, da pessoa e da personalidade divina. Olha só, esta obra aqui, Dietrich Bonhoeffer, na sua página 39. O nome da obra é Resistência e Submissão. Bonhoeffer foi um homem que deixou para trás, na década de 30, ao lado dos seus amigos Richa e Reino Niebuhr, mesmo sendo alertado quanto aos perigos que ele sofreria. Ele deixa para trás a tranquilidade de estar nos Estados Unidos para retornar à Alemanha. Criar um seminário que se opusesse àquela ideia mais geral da relação das coisas do bigodinho, lá, tá, gente, década de 40, as coisas do bigodinho, com a igreja luterana. Eu tenho uma obra maravilhosa também, que é o Santo Reich, que vai te explicar muito sobre esta condição. E o Dietrich Bonhoeffer, ele vai criar uma espécie de reação contra aquilo
que o nazismo estava sendo impelido a manipular e transformar e modificar o caráter da liturgia, da tradição e da fé cristã luterana. E aí, obviamente, no final da sua vida, no final da guerra, o Bonhoeffer, ainda jovem, também teve que perder a sua vida às ordens do Führer na época, quando ele sentiu que a Alemanha seria invadida, já estava sendo invadida pelos russos e que a guerra estava perdida. Ele manda que matassem todos aqueles que se opuseram a ele. E ele escreve o seguinte: compadecer-se, que é a ideia talvez mais clara que está aqui contemplado, né? Se Deus se doa, e é isso que Lewis fala, se Deus se doa, ele pode nos gerar a capacidade também de nos doarmos, utilizando o exemplo da doação como uma afronta, indo contra a ideia meramente de um sofrimento causado pela divindade, e sim sendo conforto para as pessoas que sofrem e também termos conforto nesta relação. Aí o Bonhoeffer fala o seguinte: deve-se se levar em conta que a maioria das pessoas somente aprende com as experiências feitas por elas próprias. Isso explica, em primeiro lugar, a espantosa incapacidade da maioria das pessoas para uma ação preventiva de qualquer tipo. Cada uma cortina acreditando que vai escapar do perigo, até que acaba sendo tarde demais. E, em segundo lugar, a insensibilidade diante do sofrimento alheio. A compaixão brota proporcionalmente ao crescente medo da proximidade ameaçadora da desgraça. Olha só, a compaixão cresce diante do aumento do sofrimento. Muita coisa pode ser dita para justificar essa atitude. Do ponto de vista ético, não se quer interferir no destino, vocação interior ou força para a ação somente se podem extrair no caso de emergência ou necessidade quando ele já está ocorrendo. Não somos responsáveis por toda a injustiça e todo o sofrimento no mundo e não queremos nos arrogar na posição de juízes do mundo. Do ponto de vista psicológico, a falta da fantasia, de sensibilidade, de prontidão interior é contrabalançada com uma sólida impassibilidade, uma operosidade imperturbável e uma grande capacidade para o sofrimento. Do ponto de vista cristão, todavia, todas essas justificativas não podem ocultar o fato de que o que realmente falta nesse caso é a grandeza do coração. Cristo se esquivou do sofrimento somente até que chegasse a sua hora, mas então ele foi ao seu encontro com liberdade e enfrentou e venceu. Conforme diz a Escritura, Cristo experimentou todo o sofrimento de todas as pessoas em seu corpo como sofrimento próprio, que pensamento incrivelmente sublime, e tornou sobre si com toda a liberdade. Nós certamente não somos Cristo, nem somos chamados a salvar o mundo por meio da nossa própria ação e do nosso próprio sofrimento. Não devemos nos sobrecarregar com o impossível de nos torturar por não podermos fazê-lo. Não somos senhores, mas instrumentos da mão do Senhor na história. Isso aqui é nada mais, nada menos que um resumo desse processo do qual o Lewis tenta demonstrar que dor e amor e o sofrimento e o livre-arbítrio, eles fazem parte de um exercício de confrontamento, um exercício de destruição da ideia falsa de que Deus é em si o autor da dor. E ao mesmo tempo é consolador ao implantar aqui a ideia clara, benfazeja e bela de que nós podemos interferir não somente na cura da nossa dor, mas também na dor do outro, através dessa coalizão de amor e coalizão de dedicação e compaixão. Ele deixa no final uma frase interessante. Deus não nos criou a capacidade de se doar, pois Ele é o maior exemplo da doação. Não. Deus nos criou a capacidade de se doar, porque Ele em si mesmo é o maior exemplo da perfeita e maravilhosa doação. Esse aspecto vai fazer com que Lewis
no livro, em dado momento, vai dizer o seguinte: para o que mais os indivíduos foram criados a não ser para que Deus, amando a todos infinitamente, ame a cada um diferentemente. Então, se existe uma multiplicidade de fatores e de personalidades que na sua somatória são chamados de humanidade, e nessa diversidade você tem a diversidade de elementos pecaminosos e malignos, ao mesmo tempo, este processo do amor é capaz de amar na diversidade humana, na perspectiva humana, na mentalidade humana, cada qual sobre um aspecto de diferença um do outro. Lewis vai então permitir-nos que a gente possa observar esses 3 pontos: a origem do sofrimento, o propósito do sofrimento, a dor e amor, o sofrimento e a relação com o livre-arbítrio, uma tríade de defesa a um elemento de Teodiceia, que é a relativa relação do homem com Deus, mas a total relação do homem com o mal e a total ação de Deus pela queda humana e por essas consequências de sofrimento e dor, se utilizando de todo esse elemento caótico para justamente criar plataformas para alcançar o coração de todos nós, nos gerando alívio. Deus não é o proponente da dor, Deus não é culpado se uma criança morre cedo, Deus não pode ser culpado se existe um acidente onde morre de uma hora para outra 360 pessoas num acidente aéreo. Todo esse propósito e todo esse processo surge da operalidade humana na sua tendenciosa, carente e lastimosa vida, sob a escolha do que há de pior para escolher como caminho. Tá certo? Uma obra especial, uma obra que nos resgata, uma obra que nos dá um sentido maravilhoso e da qual eu gostaria de pegar uma fala final a partir de Agostinho, que me parece uma das falas mais bonitas de toda a obra, das Confissões. Se acontecesse isso, e disso tiro esta ou aquela conclusão. Se acontecesse isto ou aquilo, queira Deus, não aconteça isto ou aquilo. Isso digo em meu íntimo, e nisso visualizando as imagens das realidades que exprimo, saídas do mesmo tesouro da memória. Sem elas, nada poderia dizer. Grande é realmente o poder da memória, prodigiosamente grande, meu Deus. É um santuário amplo e infinito. Quem pôde sondar as suas profundezas é um poder próprio do meu espírito que pertence à minha natureza, mas eu não sou capaz de compreender inteiramente quem sou. Será o espírito demasiado estreito para conter a si mesmo? Onde então está o que ele não pode conter de si? Estaria fora dele ou não dele? Como então não o contém? As dúvidas que geram sofrimentos no Agostinho das Confissões foram respondidas nas suas próprias confissões, pela participação de Deus na dor de Agostinho e na sua conversão. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Já já a gente volta com outra obra para conversar com vocês. Até lá!